Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no vídeo de hoje, na aula de hoje, vou ensinar você como que você consegue identificar o melhor momento para comprar e vender a ação na reversão do preço, ou seja, você vai aprender a identificar a reversão do preço para faturar mais de 10% por operação no mercado de ações. Então vamos comigo até o final aí para a gente identificar esses principais padrões, para que você aprenda aí com mais maestria a identificar esses principais padrões no mercado de ações, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, para faturar aí e ter a nossa rentabilidade superior sempre a 10%. Lembrando que o intuito aqui desse canal é ajudar você a operar melhor no mercado, sempre operando com alvos de ganhos acima de 10% por operação, tá? Ou seja, em cada operação que você fizer, em cada ação que você comprar ou entrar vendido na operação, você só vai entrar se o alvo de ganho for acima de 10%. Né? E tem algumas técnicas para isso, tem algumas ferramentas para serem utilizadas para fazer esse tipo de operação, que é na modalidade swing trade, em que você compra uma ação hoje e vende essa ação daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, ou seja, são operações aí de curto prazo no mercado, são investimentos de curto prazo no mercado, porém você também tem tempo hábil para estar operando, você não precisa trocar o seu emprego ou trocar os seus estudos para estar operando durante o horário comercial. Pelo contrário, uma vez na semana, uma hora aí na semana inteira você consegue identificar os principais movimentos no mercado, os principais movimentos nas ações que você for operar, a agenda compra, a agenda venda, a agenda stop e só deixar tudo agendadinho lá que o gráfico vai cumprir o seu papel aí, o seu trade vai cumprir o seu papel ou vai entrar em tendência de alta ou em tendência de baixa, e sua operação toda agendada não requer que você fique olhando o gráfico todos os dias. Tá? Então esse é o intuito desse canal, que você ganhe dinheiro no mercado, porém com tempo disponível e operando com assertividade. Quando você opera com assertividade, o lucro aí é mais fácil de vir e você também não fica com medo do mercado, né? Muitas pessoas aí têm medo de entrar no mercado, de operar no mercado, porque muitas pessoas também falam que perdem dinheiro no mercado, mas perdem por um motivo. Se você não sabe quando comprar, você não sabe quando vender uma ação, você vai perder dinheiro no mercado. Você está comprando uma ação, está vendendo uma ação sem saber o porquê, você está testando o seu dinheiro, você está praticamente jogando na loteria. Então, por isso que eu criei esse canal aqui, que é o intuito para ajudar você a operar com assertividade, da mesma maneira que eu opero, da mesma maneira que os clientes têm o acesso ali ao preço de compra e venda das ações, que copiam essas operações, conseguem ter uma alta rentabilidade, e da mesma forma em que os alunos aqui do método 361, em que eu ensino passo a passo a turma quando comprar e quando vender com alvos acima de 10%, ou seja, uma mentoria ali, esses alunos também têm uma assertividade muito acima da média, como no ano de 2020 foi cerca de 93% de assertividade. Esse ano agora de 2021 nós estamos fechando ainda a conta, mas está acima de 88% de assertividade nas operações em ações. Isso tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Então, vamos comigo até o final que eu vou mostrar para vocês esses principais movimentos, em que já foi feito bastante backtests aí, foi feito a catalogação desses padrões, e com isso eu consigo apresentar para você a assertividade desses padrões, tá? Nesse momento estou aqui nessa ação, no gráfico dessa ação, já separei aqui, já deixei pré-selecionado aqui para agilizar, para você estudar melhor, né? Para não ficar aqui procurando uma ação. Então já separei alguns gráficos para você identificar, para a gente identificar esses padrões. Bom, vamos lá. Vou até me diminuir aqui um pouquinho para você ver melhor o gráfico. Pronto. Eu tenho aqui o gráfico dessa ação aqui, que é a Vale 3, mas não se prenda à ação, tá? É importante que você não se prenda à ação. Se prenda ao gráfico. O que o gráfico está dizendo? Se o gráfico está em tendência de alta, se está em tendência de baixa ou se está consolidado. Nesse caso aqui, vou mostrar aqui as operações que nós fizemos, que eu também fiz, e vou mostrar para você como que ocorreu, o que aconteceu, qual foi o ganho esperado e o porquê que eu entrei, porquê que eu saí, porquê que os alunos entraram e porquê que os alunos saíram, tá? Bom, vamos lá. Aqui, na época, eu estava apresentando esse movimento aqui no gráfico, que é basicamente a teoria de Dow, em que o gráfico apresenta impulsão, pequena retração, impulsão, retração e impulsão. E isso aqui é a tendência do ativo, mostra para mim
a tendência do gráfico, a tendência do preço, né? Ou seja, está em tendência de alta. Porém, quando o gráfico parou de fazer essa impulsão, retração, impulsão e uma retração, ele fez novamente uma impulsão aqui com um único candle, um candle de força, né? Basicamente, o preço abriu com gap, vou mostrar isso para você. Nesse dia aqui o preço abriu com um pequeno gap, o preço abriu aqui em cima e logo depois, ó, caiu impulsionando o preço para baixo, né? Mas se você traçar a linha, uma pequena linha, tem que desenhar mesmo no gráfico, tá? Para você que está começando nesse mundo aí dos investimentos, nesse mundo aí de trader, desenhe no gráfico, olhe os padrões gráficos, analise os padrões antigos, tá? Você tem que olhar assim o lado esquerdo do gráfico, porque é com esses padrões antigos que você consegue identificar os possíveis padrões futuros, tá bom? Eu vou mostrar isso durante o vídeo para você. Então, aqui eu tenho a impulsão, retração e a impulsão, retração, impulsão, pequena retração. E olha o que ocorreu aqui com essa pequena retração. O gráfico veio até aqui, logo depois formou um gap, né? O candle, o preço nesse dia abriu com esse candle aqui, mostrou um gap aqui para mim, ou seja, esse gap nada mais mostra para mim nada demais que há uma força compradora, tá? Foi rejeitado esse preço aqui, então já abriu logo aqui em cima. Só que no dia seguinte, com esse candle aqui, houve uma tentativa de uma tendência de alta, né? Ariel, mas o candle é vermelho, não é uma tentativa de tendência de alta. Então é o seguinte, se o preço abriu aqui em cima, houve uma tentativa, houve um otimismo aí dos investidores e dos traders de que o preço continuaria subindo. Só que não foi isso que ocorreu. O que ocorreu é o seguinte, o preço nesse dia caiu muito. Vamos botar aqui, o preço aqui caiu nesse dia, só nesse dia, cerca de quase 6%, 5,92% em apenas um dia, né? Então, se o preço caiu tudo isso em um dia, há um pessimismo desses investidores. Há um pessimismo dos traders, né? Os traders é o que faz essa volatilidade no mercado. Então, os traders é o que compram e vendem. Então, eles comandam o mercado, comandam a volatilidade no mercado. Não são os investidores. Os investidores são de longo prazo. Eles compram a ação e mantêm naquela carteira ali para longuíssimo prazo. Quem faz o preço do ativo todos os dias são os traders. Quem faz o preço do ativo dia após dia são os traders, tá? Na maior parte são os traders. Inclusive instituições financeiras, bancos e outras instituições. Então, se o preço do ativo abriu aqui em cima e caiu logo em seguida, olha a movimentação que ele fez. Eu vou bem devagarzinho aqui, que eu preciso que você entenda muito bem. Houve impulsão, retração e impulsão. O preço abriu aqui em cima, houve novamente a retração, uma retração mais profunda, rompendo o fundo anterior, chegando até esse fundo anterior aqui, funcionando como um suporte. O que o preço fez? Bateu nesse suporte, voltou a subir. Olha o padrão de reversão que aconteceu nesse momento. Se ele teve a impulsão, bateu nesse suporte aqui e voltou a subir, ele logo em seguida voltou a cair, tá? Como que eu identifico que isso aqui é uma mudança de preço, é uma reversão de tendência? Pelo seguinte fator. Esse topo aqui não rompeu o topo anterior, né? Ou seja, esse topinho aqui, ó, esse topo aqui é mais baixo que o topo anterior. Então, se esse topo é mais baixo que esse topo anterior, eu consigo identificar que vai haver uma reversão de tendência, uma probabilidade que vai haver uma reversão de tendência. E é baseado nessa probabilidade que eu vou começar a operar vendido, tá? Não é para comprar a ação. Por que eu não vou comprar a ação? Porque se o preço está caindo, o preço da ação está caindo, eu não vou comprar esperando uma reversão de tendência. Eu não vou ficar comprando várias vezes enquanto vai caindo o gráfico, enquanto vai caindo esse preço, porque esse preço nunca mais pode voltar a subir, e eu estou comprando, estou perdendo dinheiro, ou então pode ficar muito tempo com
em tendência de baixa. Então, se vai ficar muito tempo em tendência de baixa, pô, vou ficar perdendo meu dinheiro e ainda vou ficar colocando mais dinheiro numa ação que está em tendência de queda, esperando uma possível reversão de tendência. Não é bem assim. Tá? Isso aqui não é reserva de emergência, isso aqui não é dinheiro para você deixar guardado. Isso aqui você utiliza o seu dinheiro para fazer mais dinheiro. E para fazer isso você tem que utilizar a tendência, você tem que operar a favor da tendência. Porque se você faz trade, você quer dinheiro mais rápido, né? E você também quer assertividade. Se você quer dinheiro mais rápido, você vai operar no curto prazo e a assertividade depende também da tendência da ação. Se você não opera a favor da tendência, você tem muito mais erros do que acertos. Se você opera a favor da tendência, você vai ter muito mais acertos do que erros. Isso é fato, isso é uma probabilidade. Então, nesse topo aqui, que foi mais baixo que o topo anterior, eu consigo identificar que pode haver uma reversão de tendência. Quando que eu vou confirmar essa reversão de tendência? Quando ele romper o suporte que estava formado. Quando ele romper vários toques aqui, ó. Houve vários toques desse candle, começou sendo formado por esse, houve o toque desse aqui, porém no dia seguinte houve o rompimento desse suporte com esse candle. Então, se eu tenho um rompimento desse suporte com esse candle, eu consigo identificar que vai haver uma reversão de tendência mais profunda. Então, ao invés de eu me arriscar aqui eu não operaria, aqui eu também não operei. Por quê? Porque se o gráfico está em tendência de alta, se ele está muito tempo em tendência de alta, eu não vou comprar uma ação aqui porque simplesmente ele pode fazer isso aqui e voltar a subir, né? Eu tenho que esperar uma confirmação maior, eu tenho que esperar algo, um padrão mais claro para operar vendido na ação. Para quem não sabe, é possível operar vendido no mercado de ações, você aluga as ações na sua corretora. Tem vídeo meu aqui no canal explicando, então dá uma procurada aqui na playlist. Tem vídeo meu aqui explicando como operar vendido nas ações, como alugar as ações, como agendar as operações em ações e sempre com o mesmo propósito. Fazer operações sempre com alvos de ganhos acima de 10% por operação. Arion, o que é isso? Vamos supor que você tenha R$1.000 para operar essa ação e você colocou um alvo superior a 10%. Não é alvo aleatório, você vai traçar com Fibonacci, com a ferramenta que eu sempre ensino a vocês aqui aos alunos da mentoria. Então, com essas ferramentas você traça o alvo. Se eu tracei um alvo superior, vamos supor de 15%, eu coloquei R$1.000 naquela ação, no final daquela operação, no final de alguns dias daquela operação que está agendada, você vai receber R$150. Você vai ter um lucro de R$150. E por aí em diante, você colocou R$10.000 em uma operação, ganhou 15% naquela operação, R$1.500 aí em menos de uma semana, que é a maioria das ações aí, o que acontece na maioria das ações. Ou seja, você consegue ir multiplicando o seu capital. Como assim multiplicando? Porque você não vai ficar fazendo somente operação em uma ação. Você pode operar várias ações. Você consegue operar muitas outras ações ao mesmo tempo, porque tudo está agendado. E não depende, o gráfico não depende de você. Esse tipo de operação de swing trade não depende que você passe o dia todo analisando somente um gráfico. Pelo contrário, você pega um final de semana, verifica os gráficos ali, pega uma horinha nesse final de semana, ou durante a semana mesmo, melhor dia para você, verifica os melhores momentos para operar, os melhores padrões gráficos ali no gráfico, no tipo da sua ação, a ação que você vai estar operando. Analisou? Agenda a operação, agenda a compra, agenda a venda, agenda o stop. Parte a próxima ação. Agenda a compra, agenda a venda e agenda o stop. E assim por diante. E depois deixa o gráfico, deixa o preço fazer o seu trabalho. Então você consegue agendar várias ações, operar simultaneamente em várias ações com o alvo superior a 10%. Então, com isso, você consegue multiplicar o seu capital. Não é só ganhar 10% em uma ação, é ganhar múltiplos de 10% em várias ações. E esse é o diferencial do swing trade. Esse é o diferencial do método que eu sempre estou ensinando aqui para vocês, que é o que deu certo para mim, é o que dá certo para os alunos, é o que dá certo para os assinantes da Asa Trader e eu espero que dê certo para você, desde que você siga o passo a passo. Então, com essa reversão aqui de tendência,
Eu só vou confirmar a reversão de tendência quando o preço da ação romper esse suporte aqui, em que houve vários toques. Então, quando ele rompe com outro candle de venda, eu posso sim procurar o melhor ponto para operar vendido e assim ganhar com a queda da ação. Assim eu consigo operar vendido na ação e ganhar dinheiro fazendo mais de 10% aí com a queda desse ativo. Tá? Vamos ver aqui qual foi, se eu tivesse entrado aqui nessa operação aqui que eu entrei, foram aí 13%, 13% de ganho, 13,44% de ganho em somente uma operação. E isso é muito bom. Isso aqui durou cerca de 2 semanas para ganhar 13%. Onde que você consegue essa rentabilidade? Né? Com assertividade, tá? Não é... Tem tipos de modalidades aí que a pessoa fala que ganhou 1000%, vamos supor 1000% em uma operação, mas aí passa 3, 4, 5 dias aí eu perdendo todos esses 1000% em demais operações. Por quê? Porque são modalidades, são tipos de operações que são muito mais arriscadas, mas também são muito mais assertivos. Então não vale muito a pena, né? Ou você procura o jeito mais fácil para operar, o jeito mais fácil para ganhar dinheiro no mercado, ou você vai para o mais difícil e você perde dinheiro. A escolha é muito simples, a escolha no mercado financeiro é fácil, desde que você procure a facilidade para operar no mercado. O mercado financeiro, o mercado de ações, ele é simples. Quem complica ele é a gente. Por quê? Quer operar com vários setups, quer operar com vários ativos ao mesmo tempo, como por exemplo na modalidade do day trade, que você compra e vende no mesmo dia. Não dá para você comprar e vender várias ações, vários ativos no mesmo dia. Você tem que focar em um gráfico, até porque no day trade você tem o mercado futuro em que a oscilação é muito grande. Então dá para você ficar olhando vários gráficos ao mesmo tempo. Né? Nem pessoas mais experientes, nem traders de bancos fazem isso. Por que você está em casa que você não tem experiência para isso vai fazer? Então procura a modalidade mais fácil. E o swing trade é para isso mesmo. Além de você conseguir agendar a compra e a venda do stop e o stop da operação, você ainda consegue ter tempo disponível, ou seja, você tem a liberdade de rotina. E isso tudo para ganhar dinheiro no curto prazo. Aqui nessa operação foi cerca de 13%. Tá? Foram 13% de ganho aqui de rentabilidade real. Arion, e aqui você não operou essa reversão? Não, não operei essa reversão por quê? Olha o que ocorreu aqui. Se você analisar bem, o preço continuou caindo. Né? O preço continuou caindo, atingiu o meu alvo, bateu 13%. Ele teve uma nova impulsão aqui embaixo, rompendo, chegou a romper essa parte aqui, esse suporte anterior, que foi o suporte fraco. Se comprovou um suporte mais válido, houve ainda a tentativa de rompimento, não deu certo e voltou a subir. Só que ele voltou a subir por 4 dias consecutivos, não me dando opção para pegar a reversão aqui embaixo. Né? Poderia ter entrado aqui, poderia ter entrado no rompimento disso aqui. Porém, o que a regra diz para a gente? Se tem um suporte aqui, quando o ativo ele rompe uma resistência, que é uma resistência, rompeu essa resistência, ele tem que testar essa resistência transformando ele no suporte. O gráfico então fez isso aqui, voltou a descer e subiu novamente. Subiu novamente. Aqui ele não chegou a testar o suporte, então o suporte aqui ficou em aberto. E sem contar que o meu alvo de ganho seria menor que 10%, então não valeria a pena operar com uma rentabilidade inferior a 10%. Não vejo isso valer a pena, pelo menos eu não entro em nenhuma operação com alvo inferior a 10%. Não vejo valer a pena isso. Isso, conforme você vai operando, conforme você vai pegando experiência, você vai ver que ganhar 1% no mercado, 2% no mercado, 3% no mercado, não é nada. Tá? Conforme você vai adquirindo experiência, vai adquirindo conhecimento, você vai vendo que há a possibilidade de ganhar muito mais no mercado. Então, pega isso, guarda essa informação com você, tá? Que é para você parar de ficar entrando em operaçãozinha para ficar ganhando 1 ou 2%. Isso aí não dá dinheiro. Se você entra numa operação aqui de swing trade de 1 ou 2%, qual o tamanho do seu stop? 0,5%? Porque o stop tem que ser menor do que o alvo da sua operação.
E se o stop for maior do que o alvo da sua operação, matematicamente, na probabilidade, você vai acabar perdendo dinheiro, por mais que você tenha muita assertividade. Porque quando você tiver uma perda, sua perda vai ser muito maior do que o ganho que você teve. Então é importante que o alvo seja sempre superior a 10% de ganho, né? E seja muito maior do que o stop da sua operação. Porque no stop, a média de stop aí de operação no swing trade é de pelo menos 3%, isso aí no mínimo, tá? Se for menor do que isso, você vai entrar em muitas operações ao mesmo tempo. Aliás, vai entrar em muitas operações. Você vai acabar entrando e saindo, vai entrando e saindo, porque o seu stop vai ser atingido muito mais vezes. E isso não vale a pena para você, tá? Senão você vai precisar de muito tempo para estar operando. E você não está aqui para ficar perdendo tempo na frente do gráfico. Está aqui para ganhar dinheiro, né? E ganhar tempo disponível. Ou seja, você quer atingir sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, porque de repente você quer trabalhar em qualquer lugar do mundo, e sua liberdade de rotina, a não menos importante, né? O dinheiro é importante para que ele também te dê tempo disponível. A gente compra, né? A gente consegue ter tempo disponível quanto a gente tem mais dinheiro. Não adianta a gente ficar trabalhando em busca do dinheiro o tempo inteiro. Tem que fazer também o dinheiro trabalhar pra gente. Pra quê? Pra gente ganhar tempo. Ganhar tempo para sair, ganhar tempo com a família, ganhar tempo com os amigos, ganhar tempo para ter um projeto pessoal que você quer realizar. Então, por isso que é importante saber fazer dinheiro no mercado financeiro. Tá? Então, qual foi a minha entrada aqui? Não houve entrada aqui, porque o meu alvo da minha operação, o alvo que eu estava prevendo aqui, seria nesse antigo suporte que se transformou numa resistência. Isso aqui é uma linha de suporte, quando bate aqui, vira uma resistência, né? Então foi isso que ocorreu. Aqui seria o meu alvo. Então o meu alvo aqui seria menor que 10%. Não valeria a pena entrar. Ariel, então quando é que você entrou? Continuou operando nesse gráfico? Continuei operando aqui. Quando que eu entrei aqui? Vamos lá. É importante que você veja o seguinte. Eu estou mostrando aqui para você o detalhe do gráfico. Mas vamos fazer o seguinte. Pega o gráfico, o seu gráfico, se você estiver utilizando ele quando está me assistindo, tira o zoom dele. Você vai ver que o padrão se forma com muito mais facilidade, fica muito mais claro para você enxergar o padrão. Então é isso aqui que acontece, ó. O gráfico eu tirei o zoom, mostrei para você que ganhei com essa queda. Aqui teve uma pequena entrada em que eu não fiz, porque o alvo da operação era muito menor do que 10% aí. Só que é o seguinte, eu entrei de novo nessa operação, só que comprado, né? Eu consegui identificar, eu e os alunos conseguimos identificar a reversão da tendência de acordo com esse padrão completo no gráfico. Como que isso ocorreu? A tendência do ativo correu para baixo, subiu novamente, voltou com uma pequena retração e logo em seguida voltou a subir, formando pequenas retrações e impulsões aqui, né? Isso daqui está formando o que para você? Se você não está enxergando nada, eu vou deixar um pouco mais claro. Olha isso aqui, ó. Impulsão, retração, impulsão novamente e retração, bem aqui. E uma retração, né? Então, isso daqui na linha vermelha é um pivô, ou seja, um padrão de reversão de tendência. Formou um fundo mais alto que o fundo anterior. Por isso que é importante você tirar o zoom do gráfico. Por quê? Porque você olha o padrão por completo, você olha toda a estrutura do ativo. E é isso aqui que ocorreu. Ou seja, eu consegui entrar aqui, conseguimos entrar nessa operação identificando a reversão da tendência e conseguimos aí uma excelente rentabilidade identificando o padrão do ativo. E olha o quanto correu. A nossa entrada da operação, nós entramos comprados bem aqui no rompimento. Entramos comprados aqui no rompimento. Houve uma segunda entrada aqui, houve uma terceira entrada aqui. Ou seja, fizemos aqui 3 entradas com um alvo superior a 10% e nós tivemos a rentabilidade. A rentabilidade de ganho foi de... Deixa eu só traçar aqui. Pronto. A nossa rentabilidade do primeiro alvo foi de 15%.
foi de 15%. Tá? Por que eu falei 15%? Porque foi a rentabilidade média, né? Se for do primeiro alvo até, aliás, a primeira entrada que foi aqui embaixo, até o alvo da nossa operação, da entrada até o alvo da nossa operação, foi somente 11%. Só que eu fiz outras entradas aqui e também saídas parciais. Então, a média de 3 operações ficou em 15%. Isso aqui eu colocando pouquíssimo capital. Os alunos também colocaram pouquíssimo capital para ter uma rentabilidade de 15%. Né? Ou seja, você consegue operar com pouco dinheiro, ter uma excelente rentabilidade, acumula capital e pode inclusive reinvestir esse capital em demais operações e assim multiplicando o seu capital. Você consegue multiplicar o seu dinheiro no mercado de ações e com simplicidade. Arion, por que você ficou fazendo outras operações aqui? Porque a gente segue a teoria de Dow, né? A teoria de Dow diz para a gente que existe a impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, dando isso a sequência da tendência de alta para a gente. Com essa sequência da tendência de alta, nós seguimos o seguinte. Aqui houve a impulsão, que nos deu a primeira entrada, retração, segunda e pequena impulsão, houve o rompimento, houve a terceira entrada, impulsão, pequena retração, aqui houve uma terceira entrada, na qual houve novamente um rompimento, ou seja, 3 operações, 3 entradas agendadas, inclusive com uma excelente rentabilidade, tá? Isso aqui, se você entra com pouco dinheiro e você vai colocando pouco dinheiro, você consegue aumentar muito bem o capital investido nessa única operação. Você reparou o seguinte, que aqui houve essa operação de venda e aqui houve mais 3 operações de compra? Tudo isso aqui em somente uma ação. Isso aqui, tudo isso somente em uma ação e em questão de dias. Ou seja, você tem muitas oportunidades em uma ação que está em tendência. Uma ação que está em tendência de alta ou uma ação que está em tendência de baixa. Pode não ficar tão claro para você que está começando, mas para quem já tem uma noção, para quem já observa o gráfico há algum tempo, isso aqui se torna cada vez mais claro. Como que isso fica mais claro? Tanto para quem está iniciando, quanto para quem já tem uma certa experiência. Quanto mais você olhar o gráfico, quanto mais você analisar o gráfico da sua ação, no lado esquerdo mesmo, o preço passado do ativo, mais você fica familiarizado com o preço da ação, com o preço dos ativos. Daqui a pouco você começa a identificar pontos de compra ou ponto de venda com muito mais facilidade. Chegando aí em 5 minutos você consegue identificar no preço de uma ação, consegue identificar no gráfico da ação, preço de compra, preço de venda, preço de stop, né? Porque o stop é importante para a proteção do capital. Tudo isso em questão de minutos. Em 5 minutinhos aí você já identifica tudo isso. Mas isso requer que você olhe o gráfico, fique caçando padrões de reversão de tendência, como o que ocorreu aqui, como o que ocorreu aqui, como que ocorreu aqui. Pega qualquer ação, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Porque isso daqui, quanto mais tempo de tela você tiver, mais fácil vai ficar as suas operações, mais fácil fica para ganhar dinheiro no mercado. Tá? Então, o principal padrão de reversão que você tem que buscar é esse. Tendência de queda, gráfico caiu muito. Você vai buscar o padrão de reversão, que é a pequena retração, pequena impulsão novamente para baixo e a impulsão para cima, rompendo o topo anterior. Tá? Então, isso aqui você consegue identificar a reversão de tendência para alta da ação e para a reversão de tendência para baixa do ativo. Quando o ativo está em alta, você vai buscar logo depois dessa impulsão para alta, a pequena retração, novamente uma pequena impulsão, não rompendo o topo anterior, voltando para a tendência de queda, rompendo também o fundo anterior, você tem a sua confirmação de reversão de tendência. Tá? Importante que você saiba que tudo isso é baseado numa probabilidade. Todo gráfico, todo preço do ativo, toda especulação, todo investimento, seja investimento a longo prazo, investimento a curto prazo,
tudo é baseado em uma probabilidade, em padrões que se repetem. Então você tem que buscar a probabilidade, tem que buscar o padrão mais assertivo para estar operando. Tá? Com isso, você tem a probabilidade ao seu favor. Bom, pessoal, isso foi tudo. Espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou responder assim que eu puder, o mais breve possível. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, que só assim você é notificado sobre os novos vídeos. Até o próximo vídeo e até a próxima aula. Até mais.